Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o psiquiatra e psicanalista britânico John Bowlby, tá? O John Bowlby, ele foi um importante teórico na psicologia, trazendo mais reflexões, mais contribuições acerca do desenvolvimento humano, principalmente, né, falando sobre as questões das relações objetais e depois, mais tarde, sobre a teoria do apego. Tá? Ele fez inúmeras pesquisas, inclusive experimentos, né? E isso foi muito importante para que ele desenvolvesse aí a sua teoria. Tá? Contextualizando um pouquinho a vida do Bowlby, né? Ele nasceu em 1907, ele era britânico, né? Então ele nasceu na Inglaterra, estudou psiquiatria, depois foi para a área da psicanálise e viveu até 1990, tá? Ele estudou na Universidade de Cambridge, né, esse nome que enrola toda a nossa língua, e foi a partir daí que ele foi desenvolvendo as suas pesquisas e os seus estudos, tá? Bom, mas é importante a gente entender, né, como é definida essa teoria das relações objetais, né? Então, ela é um termo psicanalítico, tá? Que vai trazer aí uma definição sobre as relações objetais que envolve a relação emocional do sujeito com o objeto amado. Tá? E aí ele vai definir esse objeto amado, né, como sendo uma pessoa ou uma representação, né, por meio do qual o sujeito forma uma relação emocional intensa, né, e que vai possibilitar aí as identificações, né, aquilo que ele vai levar como referência para a sua vida. Tá? Esse termo das relações objetais foi definido em 1924 pelo Carl Abraham, né? Que desenvolveu essas ideias a partir de quem? Freud, né? E a sua teoria do desenvolvimento do desenvolvimento psicossexual. Né? E ela tem se tornado o tema central, né? Principalmente com a Melanie Klein e o Winnicott, né? Que a gente já sabe. Tá? Então, a partir dessas ideias, né, esses dois teóricos também foram desenvolvendo aí as suas teorias, né, complementaram, trouxeram outras questões relacionadas às relações de afeto, né? Então, a ideia central dessa questão das relações objetais é justamente a qualidade dessa relação, né, que a criança vai desenvolver aí, que essas relações parentais, que eles chamam de relações parentais precoces, que a criança vai desenvolver aí ao longo do seu primeiro ano de vida, né, do primeiro momento aí que ela tem contato com as pessoas. A primeira questão que envolve aí o interesse do Bowlby, né, sobre as relações afetivas da mãe com a criança, né, é porque ele queria observar, né, de que maneira as crianças reagiam quando eram afastadas temporariamente das suas mães. Né? Então ele começou a fazer certas observações, realizou alguns estudos, né, sobre o efeito da separação das crianças com a mãe, e depois ele quis entender qual era o impacto disso no desenvolvimento da personalidade da criança. Tá? Para ele, a perda da mãe, por qualquer motivo, né, ou combinações de variáveis, né, que às vezes a gente acaba não identificando, né, podem ter relações, né, ou podem gerar respostas que têm a ver com os processos que a psicopatologia estuda. Tá? Então é importante aí que ele foi aí buscando, lembrando que ele era psicanalista, né, gente? Então essas respostas são importantes porque depois, segundo ele, elas também estarão presentes na vida adulta, né? Então precisa entender melhor aí essa questão de como que as relações afetivas, né, tinham aí uma grande interferência no desenvolvimento afetivo das pessoas, tá? Tanto no quesito de personalidade, né, como no quesito que envolve aí
as questões do sujeito ao longo do ciclo da sua vida, tá? Bom, e aí, né, a partir desses experimentos, né, então, o que acontece? Né? Eu já falei que o Bowlby teve uma influência aí dos psicanalistas, né, e lá na década de 60 ele trouxe aí, né, algumas conclusões que causaram, né, não causaram, desculpa, alteraram, né, consideravelmente as crenças que as pessoas tinham sobre os relacionamentos afetivos. Eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar para a câmera e eu fico olhando para o vídeo, desculpa. Então, a personalidade do adulto, né, ela se constrói a partir das ligações socioafetivas precoces. Tá? Os vínculos precoces, né, eles vão repousar sobre as necessidades sobre as necessidades e os fundamentos biológicos do indivíduo. Né? E existe uma tendência para estabelecer laços afetivos, né, independente de outras necessidades básicas, por exemplo, alimentação. Então, o que ele está trazendo aí na teoria dele? De que a qualidade desses vínculos afetivos, a qualidade dessas relações, né, e a importância disso acontecer de maneira precoce na vida do indivíduo tem uma importância significativa, né, para o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Né? Então ele formulou uma pergunta, né, a partir daí. Então, qual é a importância dessas relações precoces no desenvolvimento do indivíduo? Né? Então ele foi buscar justamente a resposta para aquilo que a gente já falou antes. Né? Então, que a personalidade do adulto se constrói a partir dessas relações afetivas precoces, os vínculos precoces, né? Eles são importantes até para as necessidades e fundamentos biológicos do indivíduo, né? E que essa tendência de estabelecer uma relação afetiva, né? Estabelecer um laço afetivo, ela acontece independentemente da criança estar com fome, da criança necessitar que alguém cuide dela, levando em consideração todas as questões básicas, né? E aí, o que o Bowlby fala? Quando não existe essa vinculação, né, quando não se estabelece esse laço afetivo, seja por qual motivo for, né, o indivíduo vai desenvolver relações afetivas superficiais, né, ele vai ter ausência de reações emocionais, né, dificuldades ou incapacidade de estabelecer relacionamentos de longa duração, né, ou relações sociais duradouras, né, pode apresentar delinquência, comportamentos desviantes, né, e assim, em alguns casos também alguma deficiência intelectual. Tá? Aí lembrando que essa deficiência intelectual não tem a ver com a questão biológica e sim com o desenvolvimento cognitivo, com a questão que a gente sempre fala da qualidade, né, dessas intervenções, né, que a criança vai receber aí, né. Se essa vinculação afetiva, se esse laço afetivo acontece de maneira saudável, né, o que o indivíduo ganha, né? Então, reforça aí o sentido de segurança, de que ele está num ambiente seguro, né, de que ele não está sendo ameaçado, né, principalmente diminuindo aí aquelas sensações de medo, de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Isso reforça a autonomia, né? Então a gente tem hoje muitos pais, muitas mães que acham que demonstrar laço afetivo, né, que demonstrar amor, carinho, atenção, é fazer tudo o que a criança quer, né? É dar para a criança tudo que ela deseja, de certa forma, não falar que não pode, não deve, não faz, não vai, né? Então, tem muitas famílias hoje constituídas de uma forma em que as pessoas não conseguem, né, estabelecer um parâmetro de autonomia, de limite, né? E isso a gente viu em todas as nossas teorias, né? Em tudo que a gente
que a gente já estudou até aqui, né? Todos esses teóricos, eles falam de maneiras diferentes, trazem elementos diferentes, mas, né, para que a gente consiga desenvolver tanto a autonomia quanto as questões, né, de segurança, representação positiva, né, todas essas questões, elas estão relacionadas com aquilo que, assim, a palavra que eu acho que eu mais falei no semestre para vocês, que é o que? Referência, né? Então eu dou para a criança elementos da qual ela possa ter como exemplo, né? Dela se identificar, dela achar que faz sentido, né? Então, outra questão que ele traz sobre a vinculação saudável é justamente isso, a promoção das representações positivas, tanto dele mesmo, né, da própria criança, como dos outros, tá? Então, essa relação saudável a qual ele se refere, né, da maneira como ele traz, né, é uma relação saudável que não significa fazer tudo que o outro quer, né? Ela significa você estabelecer laços de confiança, de segurança, né, laços que vão poder dar ao outro elementos para que ele possa se desenvolver sabendo até onde ele pode ir, né? E aí, qual foi a consequência aí dessa teoria da vinculação lá em 1960, quando o Bowlby trouxe essas discussões, né? Mudou a perspectiva que os teóricos, os estudiosos tinham sobre a infância na época, né? Trouxe aí uma alteração da compreensão dos comportamentos, então, de modelos educativos, de relações familiares, construção de espaços, recursos, né, para promover esse desenvolvimento, sempre buscando, né, essa importância aí dos laços afetivos de maneira precoce, né. Por outro lado, né, a teoria do Bowlby recebeu críticas porque algumas pessoas entenderam que ele estava supervalorizando o papel da mãe, né? E deixando um pouco de lado a importância do papel paterno, né? E aí eu acho que a gente pode ir pensando, né, se realmente o fato da criança estabelecer uma relação afetiva precoce, saudável, fortalecida, né? Com uma estrutura sólida, ela pode diminuir aí a participação paterna, né? A participação de alguém que também faça parte desse ciclo familiar, dessa dinâmica familiar, tá? Bom, vamos conhecer um pouquinho os experimentos que o Bowlby fez, né? Ele fez experimentos tanto com primatas como com humanos, né? E aí vamos entender um pouquinho, porque é importante entender a lógica dos experimentos que ele fez, justamente para que a gente possa entender por onde ele caminhou e como é que ele foi construindo essas relações, né, da teoria do desenvolvimento. Bom, como não poderia deixar de perguntar, tudo bem até aqui? Fui pegar uma aguinha, né? Que vocês sabem que a Pro fala demais, e aí já 10 minutinhos de aula a gente já tá aqui com sede. Bom, os primeiros experimentos, né, com os primatas e buscando entender aí essas questões voltadas para o vínculo materno, né, principalmente com quem alimenta o bebê, né? Então, teve um psicólogo americano chamado Harry Harlow, né? Que também viveu mais ou menos na mesma época que o Bowlby. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1981. Então, esse psicólogo, né? O que ele fez? Ele queria discutir, né? Ele trouxe aí algumas perguntas em relação de como que se constrói aí de como que o bebê se vincula à mãe, né? E o que ele queria provar é que o bebê não se vincula com a mãe porque é a mãe que alimenta, que ele se vincula com a mãe por outras questões, né? Então, o que ele fez no estudo dele, né?
ele fez um trabalho empírico, né, de observação e registros, né, em que ele manipulou experimentalmente, né, isolando um bebê, né, nos primeiros momentos da sua vida, né, e trazendo aí substitutos para esse bebê. Então, o que ele fez? Ele separa, né, os bebês macacos das mães com pouco tempo de vida. Aí ele coloca esses macacos em jaulas, né, esses bebezinhos em jaulas, e esses bebês estão isolados, só tem eles na jaula. E coloca duas mães substitutas, né, entre aspas aí, dentro dessa jaula. Uma mãe, ela é feita de madeira, né, forrada com esponja, né, então ela é toda fofinha, coberta de algodão, né, então é uma mãe aí bastante, que o contato, né, do tato, da aproximação é reconfortante. E a outra mãe é feita de arame, tá? Só que o que acontece, né? Quem dá alimentação para o bebê macaco é a mãe de arame, né? E a outra mãe substituta, feita de tecido, né? Ela vai ficar ali só como sendo uma segunda pessoa, né? Uma terceira, se contar com o bebê, uma terceira pessoa aí nesse cenário. Então, o que a experiência dele demonstrou, né? Primeiro, o bebê escolheu a mãe de tecido, né? Então, ele vai lá, se vincula à mãe de tecido, abraça a mãe de tecido, né? Então, tem aí essa questão importante de que ele vai escolher a mãe que traz um toque mais agradável do que a mãe que alimenta, né? Só que o que acontece, né? A partir desse tempo de isolamento, né? E da maneira como esses experimentos foram feitos, né? Eles conseguiram identificar que esses macacos, né? Desenvolviam comportamentos socioafetivos de maneira perturbadora, né? Então, que eles tinham muita dificuldade de se relacionar socialmente com os outros macacos, né? Lembra que no começo do experimento a gente falou que eles foram isolados, né? E que dentro dessa jaula só tinham essas mães substitutas aí, né? E o Harlow chamou isso de síndrome do isolamento, né? Então, as perturbações geradas por essa privação social. Gente, não tem como a gente não pensar sobre o isolamento social que a gente está vivendo, né? E talvez no impacto que isso esteja socioafetivamente para as crianças e para nós adultos, né? Então, muito interessante esse experimento lá em 1950, né? Trazendo aí essas constatações de que quando a gente isola uma criança, de quando a gente isola um bebê, né, ela vai desenvolver aí ela vai ter, né, ela vai desenvolver dificuldades para se relacionar socialmente quando ela precisar. E isso, inevitavelmente, faz a gente relacionar o nosso papel da psicologia, né, de entender a concepção que algumas famílias têm, né, ou que alguns comportamentos que algumas famílias adotam, no sentido de super proteger os bebês, né, e aí depois essa criança realmente apresentar dificuldades aí para se relacionar com os demais, né? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem aí uma série de mães, uma série de pais que foram, assim, desenvolveram por alguma situação que não dá para a gente falar que é a mesma para todo mundo, mas que desenvolveram alguma situação em que super protegiam, sabe? Aquela mãe que não deixa ninguém pegar o bebê, né? Aquela mãe que evita muito que a criança fique com outras pessoas, né? Essa criança inevitavelmente vai,
né, ter mais dificuldades de se socializar com as demais pessoas, tá? Um segundo experimento, né, que também foi referência aí para a teoria do Bowlby, foi o experimento da Mary Ainsworth, tá? Também psicóloga norte-americana, que viveu entre 1913 até 1999, né? Ela também fez alguns estudos em Uganda, né? Observando aí a relação precoce numa população comum, né? Eu fiquei pensando que é uma população comum, né? Mas aí a gente teria que estudar essa Mary aí para entender, né? E aí ela tem um estudo americano, né, que é bem conhecido, chamado Situação Estranha, né? Então vamos entender aí o que é essas observações que a Mary Ainsworth fez, né? E como é que ela desenvolveu aí essas experiências dela, tá? Para ela, né, a figura de vinculação, ou no caso a gente pode pensar que é a mãe, né, vai fornecer para a criança uma base segura, né, que vai possibilitar a exploração do meio sem ansiedade, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Que comportamentos de vinculação, né, e comportamentos exploratórios são conceitos interdependentes, né? Então, para que eu desenvolva, o que ela quis dizer com isso, né? Para que eu desenvolva um comportamento exploratório autônomo, né? Sem apresentar, como que eu posso dizer, receio, medo, né, de explorar o ambiente, de conhecer outras coisas, né, eu preciso ter tido anteriormente um comportamento de vinculação, né, baseado aí nessa segurança. Então, a qualidade dessa vinculação afetiva vai possibilitar, né, um comportamento exploratório mais autônomo e seguro para a criança, tá? E aí ela fez uma experiência, né, que ela chamou de experiência de situação estranha, né, em que ela pegou crianças entre 12 e 18 meses, né, então 1 ano até quase 2 anos, né, e que essas crianças, ela queria ativar nessas crianças os comportamentos da vinculação, né, e induzindo ansiedade pela partida e pela volta do regresso repetido da mãe. Então, ela queria entender aí o quanto que o fato da mãe sair, voltar, né, gerava aí, induzia a um comportamento ansioso da criança, tá? Então, aí ela percebeu que é assim, né? Quando existe uma vinculação insegura, né? Então a criança não estabeleceu um vínculo seguro com a mãe, tá? Sempre vou falar a mãe, mas eles usam a figura ali, né? Que às vezes não é a mãe. Mas o que aconteceu, né? Quando estabelece uma vinculação insegura, né, a criança revela ansiedade durante todo o período da experiência, né? Ela fica inconsolável com a separação, então é aquela criança que chora, é aquela criança que não vai com outras pessoas, que não aceita nada, sabe? Quando a gente ouve assim, não tem nada que faça que ela pare de chorar quando a mãe sai, quando a mãe vai trabalhar, né? E ela geralmente demonstra hostilidade quando ela vai se reunir, né, com outras pessoas, tá? Quando existe uma vinculação segura, né, a criança brinca, ela é amistosa com outras pessoas, com outros estranhos, né? Mesmo na presença da mãe,
né? Então, não é só quando a mãe não está, mas quando a mãe está, ela também faz isso, tá? Quando a mãe sai, ela protesta, né? Ela procura conforto, então é aquela criança que se chega. Eu lembro muito dessa situação quando a gente deixa a criança pequena na escola, né? Então, quando a mãe tá indo embora, eles protestam tudo, mas aí vem aquela professora que ele gosta mais, vem aquela pessoa que ele gosta mais, pega ele no colo, ele se sente confortável com isso, né? E realmente não tem problema nessa situação, tá? Quando existe uma vinculação evitante, né? Esse é o mais interessante, gente. Olha só que interessante. O comportamento não é afetado nem pela chegada da figura de vinculação, né? E nem pela partida. A criança é indiferente à mãe chegar ou a mãe sair para trabalhar, né? E o que vai acontecer aí em relação a esse comportamento de vinculação, né? Ela vai reprimir os sentimentos e ela não vai reconhecer que existe essa necessidade de vinculação, tá? Então, só retomando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Então, assim, no primeiro momento, né? Eles estabeleceram, eles observaram aí, né, as crianças que tinham uma vinculação insegura, né? Então é aquela criança que fica inconsolável, né? Ela é hostil com qualquer pessoa que se aproxima e ela fica ansiosa durante todo o período que a mãe não está. É aquela criança que vai ficar perguntando se a mãe já tá vindo buscar, se a mãe vai demorar, se a mãe vai chegar logo, né? Então, assim, embora ela tente fazer outras atividades, lembrando do exemplo da escola que eu dei, ela tá sempre atenta e ansiosa para saber se a mãe tá chegando, tá? Na vinculação segura, ela brinca, ela é amistosa com outras pessoas, mesmo na figura mesmo com a figura de vinculação presente, né? Então, mesmo com a mãe presente, ela vai demonstrar um comportamento social, né? Quando a mãe sai, ela vai reclamar, ela não vai querer que a mãe vá, né? Mas ao mesmo tempo ela vai procurar outras pessoas da qual ela pode se vincular, né? Não que ela substitua, entendam? Mas não é uma coisa assim, ela já tem segurança para entender que essa mãe volta, né? E quando existe uma vinculação evitante, que eu entendo aqui, gente, como sendo a indiferença, tá? Que eu, assim, bato insistentemente nessa tecla de que a indiferença é a que vai causar maior estrago no desenvolvimento afetivo e social, né? E, obviamente, cognitivo das crianças, tá? Por quê? Porque a criança também desenvolve aqui uma indiferença tanto para a chegada como para a partida da mãe, né? E aí ela vai ter dificuldade de entender os sentimentos, ela vai ter dificuldade de ter, né, um vínculo duradouro, tá? Então isso vai estar sempre presente, né? Falando em números, né? Como que foi aí como foram os resultados da pesquisa, né? Então, na vinculação segura, 70% dos bebês, né, apresentavam um tipo de apego, né? Utilizavam a mãe como base segura, né? Sempre faziam explorações, né? Demonstravam, né, um protesto, um mal-estar quando a mãe saía, né? Mas continuava brincando tranquilamente aí, tá? A vinculação evitante, né? 15% dos bebês apresentaram esse tipo de apego, né? Olha só, então 70% no estudo dela apresentou vinculação segura. 15% demonstrou vinculação evitante, né? Então é aquilo que eu falei, ó, bebês indiferentes à mãe, né?
e eles não diferenciavam muito a mãe de uma pessoa estranha, tá? E aí os outros 15% também foram bebês da vinculação insegura, né? Que demonstravam aí muito receio para se vincular a outras pessoas, para se relacionar com outras pessoas, mesmo quando a mãe estava perto, tá? E quando a mãe saía, né, eles protestavam e continuavam o tempo todo resistindo aí ao contato de outras pessoas, tá? Então vejam que realmente, né, existe aí os tipos de vínculos que as pessoas estabelecem, né, e o quanto que isso aí vai trazendo um impacto no desenvolvimento das pessoas, tá? Tudo bem até aqui? Então, só recapitulando aqui, né, o que o Bowlby conclui aí, né, com essa questão? Que a relação do bebê com a mãe, né, deve ser uma relação calorosa, íntima, contínua, né, e que ambos demonstrem aí satisfação e prazer nessa relação, né. A ruptura do laço materno, né, vai gerar aí graves efeitos nesse desenvolvimento tanto intelectual como social e emocional da criança, né? Então, para ele é super importante que o bebê e a mãe estabeleçam aí um vínculo materno, né? E depois isso seja mantido. Então, a importância da construção do vínculo e a importância da manutenção desse vínculo durante a infância é que vai ter aí um impacto positivo, né? E a perda do vínculo, né, vai trazer aí o que? Desequilíbrios comportamentais, incapacidade de cuidar dos outros, falta de empatia, falta de profundidade afetiva, né, insensibilidade à culpa, remorso, né? Então vai ser ali uma deficiência, né, gigantesca no desenvolvimento aí das relações interpessoais. Tá? E aí ele fala o seguinte, né, que essa vinculação afetiva por volta do primeiro ano de vida, né, que vai construir aí as competências emocionais e sociais do indivíduo, né, para que ele possa ser um indivíduo cooperativo, um indivíduo capaz, um indivíduo desinibido, né? Então, crianças com uma superligação afetiva, né? Desculpa, não é uma super, não, é uma segura ligação afetiva, elas vão, né, desenvolver aí maior capacidade de concentração, né, vão ser menos impulsivos, menos indisciplinados, né, vai ter mais facilidade de resolver problemas, tá? Então, assim, vejam que para esse autor, né, a importância da qualidade desse vínculo afetivo logo no primeiro ano de vida é que vai estabelecer, é que vai ser responsável para que tipo de indivíduo, né, a criança vai se desenvolver e depois ela vai ser, tá? E aí a gente lembra os tipos de vinculação que foi resultante da pesquisa da Mary Ainsworth, né? Em que existem 3 tipos de vinculação: a vinculação segura, a vinculação evitante e a vinculação insegura, tá? Então a gente precisa entender aí todas essas questões que são importantes na teoria do Bowlby, tá? Bom, pessoal, então assim, a teoria do Bowlby é uma teoria bastante compacta, né? Que fala principalmente desse das primeiras relações afetivas da criança, a importância que isso tem, e aí as 3 fases, né? Os 3 tipos, né? As 3 fases que a criança pode desenvolver, né? E então agora, né, como a nossa aula foi bem rapidinha aí sobre o Bowlby, a gente vai falar do Erik Erikson, tá? Vamos aproveitar aí então que a gente tem tempo para a gente falar do Erik Erikson, tá bom?